Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje vamos comentar sobre um assunto bastante aí difundido nos nossos dias atuais. Muitas pessoas aí têm dúvida, questionam, que é o fato do cumprimento de ordens ilegais, arbitrárias e morais. Existem algumas pessoas que dizem que os soldados, os militares, os policiais não são responsáveis, pelas ordens ilegais, arbitrárias e morais que eles recebem, que não é da culpa deles, eles estão seguindo ordens superiores. Mas, no entanto, aqueles que cumprem ordens ilegais, arbitrárias e imorais são tão responsáveis quanto os que lideram as ordens. Pode ter certeza que aqueles que cumpriram ordens de Hitler, Mussolini, Pinochet, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, Mao Tse Tung, Muammar Gaddafi, Kim Jong-un, Fidel Castro, Hugo Chávez, esses soldados, esses militares, com certeza estão no inferno. Os que obedeceram às ordens e as cumpriram, hoje estão no inferno pagando pelos atos que praticaram. Lembramos daquela ocasião quando os soldados ouviram a mensagem de João Batista e eles foram até eles e colocaram a posição deles. E quanto a nós, que somos soldados, podemos nos salvar? E João respondeu a eles: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 14, registra. Ou seja, João disse a eles: se vocês, como soldados, estão cumprindo as ordens legais, estão exercendo a função de vocês, nada impede de vocês se batizarem, de vocês se converterem e serem salvos, porque é a função de vocês. E assim é, todo policial, todo militar, ele está cumprindo a sua função de justiça, de direito, de defender os menos favorecidos, defender a sociedade. Então, esses são abençoados, Mas aqueles que acabam aí cometendo arbitrariedades, não existe perdão, não. Os soldados ali que maltrataram Jesus, é esse ponto que é importante ser analisado. Jesus sofreu na mão desses autoritários, com atos ilegais, arbitrários e imorais. Jesus sofreu na mão deles. Eles mentiram, inventaram coisas, e os soldados cumpriram ordens, colocaram ali a coroa de espinho, deram vinagre para Jesus beber, dilaceraram o seu corpo. Você acha que essas pessoas têm perdão? Alguém diz: mas Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus não falou isso para os soldados, Jesus falou isso para o povo que foi enganado, porque você tem que entender que naquela ocasião o povo não tinha acesso à Escritura Sagrada. Quem tinha acesso à Escritura Sagrada era apenas os sacerdotes, os mestres da lei. Então eles que liam os textos sagrados e que orientavam o povo. Então você imagina o povo ouvindo os seus sacerdotes, os seus líderes, dizendo que Jesus não era o Messias, que ele era uma fraude, que ele era um falsário. Quem que o povo ia seguir e quem que o povo ia acreditar?
Então, por isso que Jesus fez aquela oração, para que Deus levasse em consideração essa falta de conhecimento do povo, o que não acontece nos nossos dias de hoje. Hoje existe a Bíblia Sagrada, que todos podem ler, que todos podem aí saber o que é certo e o que é errado e quais ordens podem ou não ser cumpridas. Lembramos lá do tempo do rei do Egito, nos tempos de Faraó, em que o rei deu uma ordem, falou para as parteiras que elas deveriam matar todos os bebês do sexo masculino. Disse o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando os servidores de parteiras, as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Êxodo 1, 15 a 17. Vocês estão vendo a diferença? As parteiras receberam uma ordem absurda, uma ordem ilegal, uma ordem imoral. Matar os bebês do sexo masculinos, e como elas temeram a Deus, não cumpriram as ordens. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então, observe como que é muito importante essa questão, porque quando uma pessoa cumpre uma ordem ilegal, uma ordem absurda, uma ordem imoral, essa pessoa está amaldiçoada. Não tem a proteção de Deus. Não tem a proteção de Deus. Um soldado, um policial, a partir do momento que ele exerceu uma ordem ilegal, uma ordem imoral, ele perdeu a graça de Deus, perdeu a proteção de Deus. Nós lembramos lá dos soldados que Herodes, quando viu ali que o seu trono poderia estar comprometido, Herodes mandou matar todos os bebês de 2 anos para baixo. Diz o texto: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Vocês estão vendo? Um tirano, quando ele quer se sustentar no poder, ele não tem limite. Ele faz o que for preciso. Ele manda matar, ele manda prender, ele manda executar. Ele faz tudo para manter o seu domínio, para manter o seu reinado. Então, quem cumpre as ordens é tão culpado quanto o tirano. Lembrando que Deus é tão rigoroso, é isso que as pessoas precisam pôr na cabeça, que Deus é severo, Deus é rigoroso, ele não perdoa. E quem cumpre ordem legal já está sentenciado, está amaldiçoado e condenado ao inferno. Por que nós falamos assim? Porque Deus, ele é muito rigoroso com quem cumpre ou com quem segue o líder errado. Deus não poupou os anjos, porque os anjos obedeceram, cumpriram ordem ilegal, ordem arbitrária, ordem imoral. Pedro escreveu lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas,
quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5. Vocês estão vendo? Deus não perdoa a injustiça. Aqueles que praticam a injustiça estão amaldiçoados, estão sentenciados e estão condenados ao inferno. Essa é a natureza de Deus. Essa é a consequência de quem prefere aplicar a injustiça do que a justiça, a mentira ao invés da verdade. Então é muito importante refletirmos sobre esse assunto e sabermos, de fato, não tem perdão não. Não adianta, eu cumpri a ordem, foi o meu patrão que mandou, foi o meu chefe, foi o meu pastor, foi o meu líder. Se está fazendo algo ilegal, arbitrário e imoral, vai sofrer as consequências disso. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de acessar o nosso site palavrafirmada.com e de se inscrever aqui no nosso canal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.